Olá a todos, estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast, Diálogos Neurodiversos. Já tivemos um inicialmente, não sei se vocês lembram, foi com fonoaudiólogo. E nesse segundo momento, eu convidei uma pessoa que eu conheci nos movimentos sociais, é uma das coisas muito boas da minha profissão, são as pessoas que aparecem, né, que eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco a história. E essa pessoa eu conheci também nesses movimentos e a gente se aproximou, eu primeiramente, né, por causa da história, e eu a conheci como advogada e não como mãe. E depois que eu fui conhecer um pouquinho mais da Cibele Diniz como mãe. Não é isso, Cibele? Exatamente, Léo. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre um pouquinho de lei, um pouquinho do nosso movimento aqui em Santarém relacionado ao autismo. Não em Santarém somente, tá? Acho que no Pará, né? E também eu quero conversar um pouquinho com a Cibele sobre esse lado dela atípico, de mãe atípica, que a gente acaba vendo algumas coisas por aí, nos grupos, as outras mães falando, né? Mas a experiência dela também como mãe atuante, militante e, sobretudo, como uma mãe que precisa, né, Cibele, ser presente. Exatamente. Tudo bem, Cibele? Tudo ótimo. Cibele, você é de Santarém? Sou nascida e criada em Santarém. E aonde que você estava que eu não te conhecia antes? Cursei o curso de Direito aqui em Santarém e mal terminei o curso, precisei me mudar primeiramente para Brasília, onde passei a ter um pouco mais de conhecimento sobre o autismo e vivenciando o autismo na pele. Daí eu consegui um novo emprego em Altamira e residi até 2020, retornando para Santarém, no meio dessa muvuca toda de autismo e criação dos movimentos sociais aqui na cidade. Eu consigo associar muito, Cibele, a tua figura a essa nova onda de movimentos aqui em Santarém para o autismo, sabe? Porque sempre existiu uma coisa ali, uma coisa aqui, mas nada muito significativo, grandioso, com reconhecimento de outras cidades do município. Então eu associei, não só eu, várias pessoas associam você a esse momento muito importante para Santarém. Como é que tu vê isso? Exatamente. A época em que eu conheci o autismo, pouco se falava. Na verdade, era deturpado esse conceito de autismo para o vulgar doido, né? Então, eu tive que aprender a passos largos o que significava. Quando eu cheguei em Santarém, eu já tinha experiência com movimentos sociais em Altamira, onde foi criado a Associação Terra do Xingu, e tive a oportunidade de fazer parte, até hoje tenho essa oportunidade de fazer parte dessa associação. E ao chegar aqui, o que eu pude observar que haviam diversos direitos infringidos dessas crianças, desses jovens, que o autismo em si, ele não tem idade, né? A pessoa cresce com autismo. É uma deficiência que não tem cura, ela é oculta, e para muitos, até chegar no diagnóstico do autismo, a pessoa passa por diversos constrangimentos até o diagnóstico realmente acontecer. E quando eu cheguei realmente aqui na cidade, eu comecei a sofrer na pele o que todos estavam sofrendo, principalmente relacionados aos planos de saúde. Foi justamente a época em que estava naquela discussão entre o rol ser exemplificativo ou taxativo, e nesse meio tempo eu conseguia ver diversas pessoas passando por diversas negligências dos planos de saúde, dentre eles as negativas das terapias, que são tão fundamentais para essas pessoas. Inclusive as suas, né, foram negadas. Inclusive as minhas. Só que, como uma mãe atípica, raramente a gente não leva o título de mãe barraqueira. Raramente isso acontece. Então, o que a gente precisa fazer para que o direito do nosso filho seja realmente resguardado? É partir para briga, não tem outra maneira. E quando havia essa discussão, era um lamento coletivo de pais e mães sofrendo porque seus filhos não estavam tendo mais o acesso à saúde como era necessário. Hoje ainda é deficiente,
mas a época era muito mais, e era sofrido olhar para esses pais, essas mães que estavam lutando, pagando, sabe Deus da onde, que muitas vezes nem tinha essa condição para pagar esse plano de saúde. Quem podia, né? E simplesmente receber essa negativa. Então, isso tudo fez com que crescesse, não somente em mim, como em diversas pessoas aqui, a necessidade de que os movimentos sociais pudessem realmente engrandecer essa luta dos pais e mães atípicos para que pudesse realmente brigar por essas políticas públicas. A Cibele tocou aqui na TEAS do Xingu. Eu tive a oportunidade de conhecer a presidente, né, a Alana, um grande abraço, Alana, que eu fiz uns atendimentos lá em Altamira e eu tive a oportunidade de conhecê-la. Eu também fiquei encantada com a organização, né, com a seriedade das meninas, o compromisso, e mulheres muito engajadas, muito. Então, é um modelo realmente para a gente seguir com toda certeza. Exatamente, visando toda essa parte do oeste, sudoeste do Pará. A Associação TEAS do Xingu, ela abrange toda a região do Xingu, são mais de 10 municípios, onde é visualizado a cada dia diagnósticos novos e que a gente entende que é necessário políticas públicas voltadas para esse pessoal e que está muito carente e deficiente. Se não houvesse essa associação tão bem organizada que é atualmente, essas pessoas estariam totalmente desamparadas. Foi através da Associação TEAS do Xingu, em conjunto com a doutora Nayara Barbalho, da Coordenação de Políticas Públicas para o Autismo do Estado, e também com a vereadora Thaís do Nascimento, que conseguiram finalmente trazer para a região do Xingu um neuropediatra, coisa que nunca teve. Teve há uns anos atrás, infelizmente nós a perdemos para um procedimento cirúrgico e ficamos totalmente desassistidos. Então foi através dessa união, por essa briga de política pública, em parceria com o governo do estado, que realmente esse neuropediatra chegou para a cidade e que está, graças a Deus, ajudando muita gente. Sim. Na época que eu estive lá, ele já tinha acabado de chegar, então as mães estavam indo, era muita criança, muita gente. A cada dia são diagnósticos novos. E aqui em Santarém não é diferente. Não é diferente. Nós não temos um neuropediatra que possa ser acessível para todas as pessoas no meio público em si. Se você quiser, você tem que disponibilizar de valores para chegar a ter esse profissional. Na verdade, todo o processo, né, Cibele, é muito custoso para a família, né, porque é consulta com médico especialista, muitas vezes quando necessita de avaliação neuropsicológica, que é um procedimento relativamente alto, que precisa ser planejado, né, fora outros exames, muitos exames de nutricionistas, endocrinologistas, quem tem seletividade alimentar, que precisa passar também por outro especialista, né? Então, é uma infinidade de especialidades que precisam e que, do pouco que eu conheço e vivencio, não é nem 30% das pessoas que precisam que têm acesso a isso tudo. Exatamente. E com a criação dos movimentos sociais aqui em Santarém, e também em Altamira, porque de um jeito ou de outro a gente acaba se dando as mãos, onde eu consigo assessorar, mesmo com muitas dificuldades, que além de ser mãe atípica, eu acabo tendo que estender essa mão, tanto para Mojuí dos Campos, Belterra, Terra Santa, Juruti, que já me fizeram essa procura, porque querem criar essas organizações sociais. Foi nesse meio tempo a gente conseguiu fazer uma reunião com a doutora Nayara Barbalho, onde, pelas ideias dela, era de implantar um núcleo de atendimento à pessoa com autismo, o NATEA. E Santarém vai ser contemplada. Inclusive, quem puder dar uma observada nas construções, ela está sendo construída próximo ao Hospital Regional. Sim. E já, inclusive, começou esse período de construção, fechando lá o local onde vai ser construído, e quero acreditar que até julho do ano que vem esse NATEA vai estar inaugurado para
300 atendimentos. Nossa, é uma esperança É uma muito equipe, grande. isso, é uma equipe multiprofissional. Essa pessoa com espectro autista vai poder ter acesso a todos os profissionais capacitados para essa desenvoltura toda, e onde o foco maior de todos nós é que nossos filhos tenham a autonomia tão necessária que nós todos precisamos ter. É verdade. Estamos avançando. Na verdade, o Pará está entre os estados brasileiros que mais tem política pública voltada para o autismo, né? O Pará é referência nacionalmente. Olha só. Onde foi o primeiro estado que criou a base de dados para pessoas com autismo. Que bom, gente. Criada através de uma mãe atípica, também, né? Nayara é mãe atípica. Ela é mãe atípica, né? Quando a gente vê esses movimentos, esses envolvimentos, a gente sempre associa quem será que é na família, né? Porque é difícil a gente ver alguém que se envolva nisso, que não tenha algum interesse que seja, muitas vezes, interesse emocional, né? O apelo emocional, porque já vivenciou, ou porque tem uma empatia maior, né? E acaba vivenciando e querendo compartilhar e ajudar mais pessoas. O autismo entrou na tua vida. Quantos anos tinha teu filho? 2 anos e meio. Hoje ele está com? Vai fazer 16, dia 6 de junho. Nossa, adolescente. E a menina? O autismo entrou na vida da minha filha, que eu descobri, né, em outubro do ano passado. Bem recente, né? Bem recente. Ainda estou em adaptações. Imagino. Não é fácil de forma nenhuma. É completamente diferente o autismo em meninos e autismo em meninos. Tu tá conseguindo vivenciar isso, né? E não é só traz, o autismo, né? Eu acabo tendo que me adaptar, preciso por eles, não somente ao autismo, como também ao TDAH, que eles também são diagnosticados com transtorno de aprendizagem. E essa mãe? Não tem nada, não? Será? Talvez um TDAH. Da onde que herdou tudo isso, né? Talvez um TDAH eu já estou me diagnosticando. Não, aqui a gente não avalia ninguém, tá? Mas é interessante. A gente estava falando anteriormente sobre políticas públicas. A gente sabe que existem bastante políticas públicas voltadas para o autismo, né? Sim. O que falta para a gente ver isso na prática? Primeiramente, eu creio que o financeiro para essa desenvoltura. Segundo, profissionais qualificados e comprometidos com a causa. Terceiro, um olhar mais empático da sociedade. Tentar entender que a luta não é fácil. Se para aquela pessoa que está vivenciando aquele momento de crise já é torturante ou até mesmo angustiante, você imagina para uma mãe que segura as pontas 24 horas por dia. Mas esse olhar empático que está faltando e entender que ser diferente é ser normal. Nós não somos, nenhum de nós somos iguais. Uhum. Então não há porquê uma criança com autismo seja discriminada, a forma que em pleno século XXI ainda é. Uhum. Você atua nas duas frentes, Cibele, tanto a escolar quanto a saúde? Sim. Hoje, aqui em Santarém, tu consegue visualizar onde está menos pior? Nenhuma das duas. Então, tudo no mesmo Nenhuma nível. das duas. Vou dizer, justamente por conta dos profissionais qualificados, que é uma ausência muito grande na cidade. Falo por mim que meus filhos possuem plano de saúde, e em janeiro desse ano eu fui comunicada pelo plano que tem em janeiro, tinha em torno de 800 pedidos de terapias. 800 para quem tem planos de saúde. E não só de uma única prestadora de serviço. Não sei das outras. No CAPSI, que também é recente a inauguração aqui, não tem mais atendimento para esse ano, só para o ano que vem. Então, assim, o NATEA, ele vem com o intuito de ajudar, de contribuir, mas resolver não vai. Uhum. Não vai porque a cada dia nós temos um diagnóstico novo, nós temos uma investigação nova. E a ideia é essa mesmo, continuar na luta até
pelo menos reduzir essa quantidade de necessidades para essa qualificação e tratamento que é necessário e fundamental para que nossos filhos tenham a autonomia. Nós não somos eternos. Então, eles precisam aprender a conviver em sociedade e, literalmente, se virar. Se virar mesmo. Eu trabalho em clínica, então eu trabalho em processo avaliativo, então eu consigo ter uma estimativa do que eu atendo, da quantidade de autistas que quase que diariamente a gente vai chegando no diagnóstico junto com a equipe médica. Né? Só hoje, Sibeli, só hoje, eu concluí 2 relatórios de 2 crianças autistas. É impressionante. Né? 2 irmãos. Né? E eu me coloco numa situação que eu penso assim, poxa, eu poderia dar todo um acolhimento para a mãe, a mãe bem instruída também, já esperava por isso, a gente já havia conversado, porque também eu não chego no final com o relatório e digo, olha, tá aqui, é autista, né? Eu faço todo um preparo, desde lá do momento que eu vou percebendo, entro em contato com o médico, a gente vai construindo aquele diagnóstico e, mais que isso, construindo a percepção da mãe sobre aquilo ali, sobre aquela situação. Até porque a gente sabe das fases, né? Tem as fases até chegar ao período da aceitação desse diagnóstico. E aí, quando ela mandou a mensagem, ela disse assim, é difícil, mas obrigada por ver coisas no meu filho que só eu via e ninguém mais via. Eu fiquei assim, tão sentida com ela, porque eram várias conversas que nós tínhamos, né? Terminava a sessão com as crianças, eu ficava conversando com ela, né? Para ouvir essa mãe, para ter essa escuta, né? Porque elas precisam ser ouvidas e não tem uma mãe, gente, não tem uma pessoa que conhece melhor seu filho do que a mãe. Comportamentalmente, ela pode até não saber dar nomes, né? Olha, isso aqui é isso é isso, mas a descrição é característica, né? E com esse quantitativo, só hoje 2, né? Suponhamos que eu estou em investigação aí, suponhamos de pelo menos uns 5, né? Mais 5 crianças que vão para a escola com laudo médico, necessitando de apoio, de mediador, de PDI, Sim. Né? E essa base educacional na educação infantil aí. Tu já viveu isso na educação infantil e agora tu tá no ensino médio. Qual é a maior diferença? Não tem muita diferença. Não. Voltando um pouco à questão da saúde, o mesmo motivo da saúde é na educação. Falta profissional adequado. Além de ser capacitado, ele não chega não estou generalizando, mas não chega àquele quadro empático. A gente tem que realmente ir adentrando, até ver se existe a possibilidade daquela escola negociar com você. Existe essa situação. Existem situações aterrorizantes aqui em Santarém, que nós tivemos demandas a receber de aulas remotas que não deveriam existir. Como é que um aluno normal vai aprender sem assistir em sala de aula o que o professor regente está passando? Agora você imagina aquele aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem receber suas tarefas escolares simplesmente para você responder e entregar na secretaria. O que ele vai aprender? Eu deduzo logo que a mãe vai responder. Sim. Com um detalhe muito importante: a mãe não chegou à série desse filho. Como é que essa mãe vai ajudar o seu filho? Então, essa demanda foi uma das que me comoveu bastante, onde nós precisamos entrar com demanda judicial para que esse aluno fosse inserido urgentemente em sala de aula. A mãe já tinha chegado a um nível de estresse tão grande de ter debatido, é com a Secretaria de Educação, aí chega na Secretaria de Educação, é com a direção da escola, e ficava fazendo a mãe como se fosse uma bola de ping-pong, sem saber para onde correr. Ela não vê outra alternativa senão pedir para cancelar a matrícula do seu filho. Sim, exatamente. O aluno com 15 anos de idade, às vésperas de caminhar para o ensino médio. Essa foi um dos casos que realmente me impactou, porque meu filho também tinha a mesma idade. E meu filho teve a oportunidade, não de ter um professor, um mediador,
ou um acompanhante terapêutico, mas teve todo aquele quadro empático da escola que soube adaptar sua avaliação, colocar numa sala onde ele pudesse se concentrar melhor e com isso lograr êxitos maravilhosos, não somente na questão do currículo escolar, como também fazer cada professor dele, cada componente daquela escola se apaixonar por ele. Então aquilo me impactou e realmente eu fiz além do meu profissionalismo, eu fiz como se fosse para meu filho. E graças a Deus o juízo atendeu nosso pedido, esse menino voltou em sala de aula e hoje ele cursa o primeiro ano do ensino médio. Esse foi um dos primeiros. A segunda demanda judicial que nós entramos já era uma jovem moça que o sonho dela era adentrar no curso de medicina e fez o pai gastar fortunas para colocá-la num ambiente onde ela pudesse estudar sozinha. E ela se dedicou dia e noite nesse lugar para estudar e passou. Ao chegar no dia de fazer a sua matrícula nessa universidade, essa universidade teve o desplante de dizer que ela não poderia cursar medicina porque a deficiência dela não condizia com o curso. Meu Deus! Leonise, eu fiquei chocada com aquilo. Isso quer dizer que um autista não pode cursar medicina? Onde é que está escrito? Onde que está dizendo isso? Qual é a base científica disso? Não tem. Então, quando essa universidade, que por sinal é federal, entendeu que ela já estava tomando providências, inclusive jurídicas, a universidade tratou de inseri-la. Fez matrícula. Com mais de mês de aula. O tanto de tempo que ela perdeu. Mas mesmo assim ela conseguiu, se recuperou, porque eu até creio que o QI dela é elevado. Possivelmente. É elevado e ela conseguiu se adequar à nova realidade, porque era o sonho dela. E é essa discriminação que é um dos embates dessas famílias atípicas. Chega de tanta discriminação. Não é porque a pessoa está na condição autista ou com TDAH ou qualquer outra deficiência que ela não tem condições. Sim. Essas são algumas situações que eu pude vivenciar aqui em Santarém mesmo. São situações daqui. E que nós conseguimos lograr êxito. Agora você imagina, anterior a essa intensificação dos movimentos sociais, quantos direitos infringidos, quantos tolhidos. Quando tu chega a judicializar uma situação dessa, é porque a família já tentou, né? Já houve conversa, a mãe já foi pedir, a mãe vivia na escola, né? E foram várias tentativas, e joga pra lá, e passa por avaliação, e é negado. E já é recebido com cara feia. Entendeu? Aí a mãe surta, a mãe é louca, né? Aí vai lá no relatório e diz assim que a mãe teve uma crise psicológica. Eu adoro ouvir isso. Eu tive várias crises psicológicas. O do meu filho, por exemplo, antes de chegar nesse nível que eu contei para vocês, que foi a parte mais linda, mais lindo ainda foi ver a formatura do meu filho, ele sendo orador. Olha, que lindo. Para mim, era eu, pai, tios e o quadro profissional da escola todinho emocionada de ver meu filho fazendo a leitura. Então, antes de chegar, eu tive uma saga muito grande. Primeiro porque quando eu me mudei de Altamira para cá, acho que devido à mudança, eu acabei perdendo o laudo médico dele. E nessa época estava em discurso aqui no estado, para ver como Pará é primordial em todas essas fases do autismo. Nessa época estava em discussão já para votação a lei do laudo ser vitalício. Olha, o Pará já estava... O Pará já estava na frente. O Brasil, agora é recente. É recente agora essa votação. Que foi até, se eu não me engano, o deputado Romário. Não sei. Parece que foi o Romário que foi de indicação. E o Pará já estava nessa discussão. Então, e também é muito importante entenderem que, por mais que você não esteja com aquele laudo, que ainda esteja em investigação, você já tem o amparato federal
que primeiro é pela lei de inclusão, o estatuto, né, da inclusão da pessoa com deficiência, e também a lei Berenice-Piana. Ela já deixa bem claro que basta você já estar nesse nível de investigação, você já precisa ter aquele olhar diferente. Você já precisa ter o acompanhamento necessário. E o que a escola entende? Se não tem laudo, não tem diagnóstico. A gente teve uma audiência pública recente, né? Acho que tu não estava em Santarém, não sei. E o discurso ainda era o mesmo. Porque a criança, para ser eleita, ela precisa do laudo do neuropediatra. Gente, surreal isso. A gente mal tem pediatra aqui para atender todo mundo. Psiquiatra, quase a gente não tem. Particular só, né? E vai me dizer que precisa de um laudo do neuropediatra. Tudo bem, seria o ideal, né? Sim. Num mundo perfeito seria o ideal. Mas não é. E a gente está cansado de saber, né? Todos nós batemos direto nisso, que não é necessário o laudo médico para a criança ser inserida em um atendimento educacional especializado. E muito menos ser como critério um laudo de um neuropediatra. Então, hoje em dia, basta o médico ter o mínimo de conhecimento sobre autismo e entender que aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adulto, porque nós conhecemos hoje diversos adultos que tiveram diagnósticos tardios através de diagnóstico de seus filhos. Qualquer médico pode fazer esse laudo. Não há necessariamente esse critério de ser um neuropediatra, mesmo porque nós não temos esse profissional em abundância. Todos os dias nós temos diversos diagnósticos, diversas avaliações e não vai ter neuropediatra para todo mundo. Não vai. É uma realidade assim muito triste, e não só triste, a gente vê que não avança, né, as discussões, porque eu venho acompanhando a audiência pública aqui relacionada ao autismo, acho que desde 2020, por aí, antes da pandemia, 2019, não me lembro. E as discussões sempre girando em torno da mesma situação. É porque precisa disso, é porque precisa disso, é porque vão fazer isso. Mas, assim, não avança. A nossa perspectiva maior, realmente, foi quando veio, né, a questão dos movimentos para cá, que se tornou mais potente, mais organizado, com pessoas que tinham conhecimento também, porque é importante você, além de você estar envolvido, você também estudar, você ter conhecimento, né, você saber se posicionar sobre o que você está querendo. E então foi uma esperança realmente para essas famílias, né? E não só para as famílias, para os profissionais também, né? Eu me coloco nesse meio, porque eu que oriento, né? Da mãe chega e diz, olha, a senhora precisa conhecer outras mães, a senhora precisa se engajar, a senhora precisa ter conhecimento realmente profundo sobre autismo, porque o que a gente percebe, assim, Sibeli, não sei se é a mesma percepção sua, que muito se fala em autismo, muito se fala que, porque é autista, porque não sei o quê, porque tem direito a isso, mas quando você vai na prática ali com um profissional, ou com um profissional da educação ou da saúde, ele faz coisas completamente fora do que preconiza ali as orientações na literatura. Exatamente. Totalmente. Aí disse, gente, ele não conhece autismo. Não conhece. Tá lindo o currículo que diz que tem isso, isso e isso, mas quando a gente vai ouvir a fala, e eu consigo perceber isso na fala, viu? A discriminação, logo na fala a gente consegue, né, captar algumas coisas. E aí eu disse, gente, ele não conhece o que é autismo. Não conhece. Não tem como pegar um planejamento e ficar repetindo esse planejamento anos a anos com diversas crianças autistas diferentes. Exatamente. Até porque, Leonise, uma das coisas que eu acho incrivelmente absurdo é que nós temos documentação como mediador. E aqui em Santarém a realidade é totalmente diferente. Acontece de pais chegar em escola para fazer matrícula, ou você recebe uma negativa, logo de imediato diz que não tem vaga, ou você chega à direção da escola ou a própria secretaria dizendo já completou a cota para deficientes de inclusão. Qual é a cota? Não existe cota. Qual é a cota? Se está sendo oferecida a quantidade de vagas X e ainda tiver vagas, eles têm por obrigação matricular. E o pior de todos, eu vou matricular o seu filho aqui, mas você vai pagar X reais para
para que seu filho possa ter esse acompanhamento extra. Eu já ouvi. Gente, se acontecer esse tipo de situação, eu sugiro que você se dirija até a delegacia de polícia. Primeiro, você angarie provas, obviamente, seja pelo telefone, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Angarie provas. Tudo vale através de provas. Chegue até a delegacia de polícia, registre uma ocorrência sim, porque discriminação, ele é crime. Então, não se pode mais tampar o sol com a peneira e permitir que coisas desse tipo, atrocidades desse tipo, continuem a acontecer. Está sendo ferido um dos maiores princípios do direito, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem direito a estudar, todo mundo tem direito a ser inserido no ambiente escolar. Então, é importante que todo mundo entenda esse contexto e não arredar o pé. Já temos mesmo a fama de mães barraqueiras, vamos continuar sendo. Sim. Continuando o meu caso, não eram flores. Como eu tinha perdido o laudo médico do meu filho, fui fazer a matrícula e disse, olha, meu filho é autista, ele precisa de um acompanhamento especializado. Vou te explicar como é que ele fazia lá em Altamira. Fui explicando e a direção disse assim, faz o seguinte, faça as avaliações necessárias, emita um novo laudo e aí a gente pensa no que fazer. Meu filho foi definhando cada dia que passava, porque primeiro, ele não se dava, era época de Covid, ele não se dava com videoaula de jeito nenhum. Imagina. Eu tinha que assistir aula com ele. Eu nessa época deixei de advogar para estudar com meu filho. E uma das coisas que mais me impactou bastante foi a época das provas, que elas vinham online, era principalmente de matemática, que era ele em crise, andando de um lado para outro, e eu de um lado para outro com o notebook, falando as questões, vendo o sacrifício do meu filho e as médias só caindo. Coisa que ele nunca teve, foi caindo nessa época. E não tinha queixa de aprendizagem? Ele não aprendia nada. Uhum. E aí, por conta disso tudo, ele entrou em crises consecutivas. E aquilo me doía muito. Quando chegava o boletim, que eu, poxa, Vitor, não deu certo dessa vez, mas dá na outra. E aí, o que doeu muito meu coração foi ver meu filho no canto do quarto dele, abraçando as pernas e disse, eu não sirvo para nada. Quando ele disse isso, eu não tive outro comportamento senão fazer um verdadeiro escândalo na escola. Uhum. E disse, eu avisei vocês que meu filho era especial e que ele precisa de um acompanhamento especializado. Agora vocês vão ter que me engolir, de qualquer maneira. Não contentes, foi o último dia de aula, eles deixaram de propósito para sair esse resultado no último dia de aula. Quando eu fui atrás, não tinha mais um professor, não tinha direção, só tinha a secretaria da escola. Eu aguardei até o início das aulas. Foi a época que estava saindo o laudo médico dele. Nisso, fizeram uma reunião, eu sozinha, com uma equipe de profissionais, eu sozinha, e descascando abacaxi em cima de mim, que tudo que eu fiz foi um escândalo, que era horrível. Eu preciso respeitar os professores. Que eu preciso respeitar. Eu disse, certo, eu desacatei os profissionais. E quanto ao meu desacato? O desacato do meu filho. Como é que vai ficar? E batemos boca daqui e dali, confeccionei um documento, que como eu falei a vocês, tudo tem que ser muito bem documentado, que é a forma que a gente tem a nossa segurança de pleitear o direito. Documentei, anexei avaliação neuropsicológica, anexei desde receita de remédio, anexei relatório até do acompanhamento terapêutico dele lá de Altamira, que meu filho é uma pessoa cativante, Leonise. Uhum. Eu estava vendo meu filho definhar. E aí foi quando eu entrando em contato com os terapeutas daqui de Santarém, todo mundo unido, todo mundo, Sibeli, eu estou contigo, se for preciso, eu falo na justiça. Eu estava totalmente disposta a brigar, nem que fosse no judiciário, porque eu queria ver meu filho bem. Sim. Quando eu confeccionei o documento, a escola me chamou desta vez para conversar, não era mais todo mundo, e foi quando eu quero ajudar, eu só quero que você me ajude antes. Mas agora nós vamos sentar realmente e conversar. E foi a partir daí
que foi ajustado, avaliado direitinho. Meu filho, questões óbvias, porque além do autismo ele tem TDAH, então ele não conseguia fazer os simulados da escola. Simulados eram completamente parecidos com o Enem. São né? questões, São textos enormes, eram 50 lá. Eram textos enormes, respostas enormes, meu filho não passava da quinta linha. Sim. Então não tinha como ele fazer. Então, vamos anular aqui esse simulado, que ele não é preparatório para o Enem mesmo, e vamos fazer questões óbvias para ele. O que é isso? O que é aquilo? Me diga tal coisa. Pronto. Meu filho respondia na mesma hora. E ainda exigir, né? Não, eu faço numa sala onde ele consegue fazer sozinho, porque uma caneta caindo no chão vai desconcentrar o meu filho. Sensorialmente adequada. Sim, ele tem crises sensoriais, ele tem... As crises sensoriais do Vitor vai até através de cheiro, dependendo do que o contexto, o humor da vida dele estiver no momento. Então, desde aí, o Vitor foi progredindo, finalmente progredindo pelo próprio mérito dele. Foi quando eu pude relaxar. Relaxar e permitir com que ele pudesse fazer os trabalhos dele de aula em paz, poder se desenvolver. Os professores criando amor por ele, a gente via isso já. Sim, a relação estava sendo fortalecida. Aí chegou no segundo entrave, que já era o terceiro bimestre. Como é que vai ficar essas 2 primeiras notas aqui, que ele foi prejudicado e injustiçado? Aí vamos conversar de novo, outra conversa, outra avaliação, foi trabalhando direitinho. Dessa vez foram as notas justas. E concluiu o primeiro ano, foi para o 9º ano, na mesma escola, e hoje o Vitor, ele é objeto de saudade na escola. Ele foi tomado como base, como parâmetro. Tem outras crianças com autismo lá, e TDAH, inclusive, e que todos dizem, Sibeli, se não fosse a vivência com o Vitor, eu não saberia o que era o autismo. E foi daí que eu me sinto feliz, uma sensação de dever cumprido, em poder ajudar o meu próximo com a minha experiência de vida. Essa situação da gente ser profissional e ser mãe, né? Porque eu tenho uma filha com TDAH também, e eu sofri muito na época do ensino médio dela, porque eu queria ir, vamos dizer assim, eu não queria perder a compostura, né? Eu queria ir porque eu sou a Leonise, a psicóloga, então eu vou conversar, né? Eu vou na maior educação, né? Para adaptar isso, ajustar isso. Eu não sabia na época que era TDAH, eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era, né? E ela já tinha passado por alguns psicólogos, os psicólogos diziam que era fase, vai passar, é adolescente, a senhora precisa mudar isso. E a escola foi nessa linha, né? Disse, não, a senhora precisa mudar isso, a senhora precisa tirar um celular, a senhora precisa tirar isso, tirar não sei o que, tira comida, tira a liberdade da menina. Aí, desse jeito, só se eu prender a menina em casa, porque eu já tirei tudo que eu tinha que tirar. E ela não se importava. Um pensamento extremamente arcaico, né? Não se importava. E então eu fui começando a perder a paciência com aquilo, fui procurar por aí, disseram, a senhora precisa de laudo, a senhora precisa de laudo. Eu já sabia na época que não era necessário, eu disse, mas eu vou atrás. Eu falei assim, tudo bem, vocês querem, eu vou. Fiz toda aquela busca com psiquiatra, com psicólogos, né, com tudo, todo o tratamento, ela teve que entrar na medicação. Aí foi que disseram assim, questionaram o laudo, disseram que não era, que era preguiça da menina. Aí, Sibeli, eu me revoltei, né? Eu disse, tudo bem. Falei assim, agora sai de... Aí disseram assim pra mim, a senhora precisa deixar de ser psicóloga da sua filha e ser mãe dela. Aí, quando falaram isso, eu falei, pois agora vocês vão conhecer a mãe, tá? A psicóloga saiu e agora vocês vão ver quem é a mãe. E aí foi que eu comecei um embate muito grande com essa escola. Tanto que a minha filha hoje, quando passa na frente da escola, disse, sente saudade? Ela disse, nunca. Não sinto, porque a experiência realmente foi muito traumática no momento para ela. E aí, na adolescência, por si só, um adolescente ele já tem múltiplos questionamentos na vida, né? E emocionais e psicológicos. Com uma criança atípica, um adolescente atípico, um adolescente, isso se multiplica, triplica de um jeito. E o que as pessoas não conseguem entender é que quando você desencadeia uma crise no adolescente, crise emocional, psicológica, desencadeia crises aí de depressão,
para essa pessoa retornar novamente, gente, é muito trabalhoso. Não há garantias. Não há garantias, né? Então, na época também a minha filha entrou em processo depressivo, ansioso, sabe? Foram momentos muito difíceis, mas eu não tirei da escola. Não tirei. Se você vai, tem direito de continuar nessa escola, sim, como qualquer outra pessoa. E essa não digo nem sensibilidade, viu? Eu vou falar de conhecimento técnico mesmo sobre o assunto de pessoas, de adolescentes com autismo, com TDAH, porque a gente se fala muito de criança, né? Já passou por tudo isso daí, agora tu tá na adolescência. Daqui a pouco vai ser universidade, né? E a gente já está começando a fomentar, pouquíssimo, né? Já está começando a fomentar essa discussão na universidade, né? Como que tu vê esse cenário aí, Sibeli? Nossa, Leonise, a gente costuma dizer que todo dia a gente mata um leão. Não tem um dia que a gente não tenha aquele dia de dizer, hoje eu consigo descansar. E enquanto não houver a aceitação da sociedade de modo geral e do poder público que é necessário esse quadro profissional qualificado, a gente não vai conseguir avançar as etapas. Isso serve tanto na educação infantil quanto no ensino médio e até mesmo no nível superior, onde muita gente acredita que o direito desse autista termina no ensino médio. Ah, não, né? Muita gente acredita nisso. E não é assim. O direito do autista ele é insistente até você se qualificar. Eu conheço autistas que estão em doutorado, inclusive. É transversal, né, o direito. Então, vai de todas as etapas aí da aprendizagem, todas as séries, todos Sim. os graus, né? E é algo que a gente está discutindo isso, né? Eu estou na universidade, né, na faculdade como professora, e eu consigo visualizar essa questão dos diagnósticos ali, sabe? Muito claramente. Aí disse, nossa, o que vai ser desses estudantes? Porque são poucos os professores que têm conhecimento, né? Assegurar direitos em termos de adaptação, metodologia, não é algo que a gente ainda consegue ali, com muita briga no ensino, na educação infantil, fundamental, o médio já vai ficando bem menos, Sim. né? Porque nem todas essas crianças chegam ao ensino médio porque acabam desistindo, não por falta de potencialidade, né, Sibeli? Exatamente. Por falta realmente da família cansar. Né? Não tem outra alternativa, né? Não tem saída para uma família adoecida, não é, Sibeli? Exatamente. Exatamente. A gente realmente é uma luta constante, onde a impressão que dá é que a gente está num lugar fechado, gritando e como se não estivessem nos ouvindo. Essa é a impressão que nós temos. Mas é aí que os movimentos sociais entram, justamente para mostrar que uma pessoa só não consegue, mas a união sim. É importantíssimo. Aqui em Santarém tem alguns movimentos em que eu até costumo dizer que esses movimentos precisam se unir mais um pouco e fazer acontecer. Nós temos movimentos que são voltados para a educação, nós temos movimentos que são voltados para a saúde e também nós temos movimentos do qual eu fiz parte de pais e mães que sofrem com esses desmandos. Eu costumo dizer que é desmandos. Então é preciso unir, é preciso entender que é uma luta coletiva, são de todos. E que se juntando, se unindo realmente, vai conseguir lograr êxito. É necessário. Chega de ficar fechando os olhos e simplesmente voltar o olhar apenas para o meu filho ou para alguém que eu apenas goste. O que eu quero olhar hoje é um olhar amplo para todos, principalmente para aqueles que não vão ter a mesma facilidade que eu tenho. É esse olhar que a gente precisa realmente voltar. Porque, olha só, mesmo você, né, advogada, né, com todo um vasto conhecimento aí sobre leis, legislação, tu ainda assim passou por diversas dificuldades. Imagina, gente, uma pessoa que não tem isso.
Como eu falei anteriormente, lembra do rapaz que eu acabei de mencionar a história dele? Tinha 15 anos, a mãe desistiu da matrícula desse filho porque ela não aguentava mais ser jogada de um lado para o outro, um dizendo que era responsabilidade do outro, não chegava naquele local, não é responsabilidade nossa, é da Secretaria de Educação, e fica nesse desrespeito. Isso é inadmissível. Isso é um desrespeito muito grande com qualquer pessoa que seja. A mesma coisa vai em uma escola particular, por exemplo, chegar ao cúmulo de cobrar por esse mediador. E um detalhe muito importante, Leonise, ainda. Como tem essa brecha na lei, infelizmente... Da escola particular, né? Do mediador mesmo. Essa brecha na lei acontece de simplesmente não ser uma pessoa qualificada. Mas, em contrapartida, deixa claro que esse mediador deve ter pelo menos o mínimo de conhecimento sobre autismo. O que é que as escolas particulares e também o poder público faz? Contrata estagiários. Gente, precisa entender que um acompanhante terapêutico, um professor auxiliar ou até mesmo um mediador, por mais estagiário que seja, nada contra os estagiários, ele não está ali para ser babá daquela criança. Ele não está ali também para estimular aquela criança a tirar da sala de aula ou brincar de massinha. Ela está ali para auxiliar aquele aluno a entender o que aquele professor regente que está ministrando a aula daquele momento está repassando como conteúdo. É isso que nós pais queremos. Nós queremos nossos filhos aprendendo o conteúdo. Claro que de uma forma adaptada, porque ele não vai aprender da mesma forma que eu e como você. Então, é isso que a sociedade, de modo geral, inicia. Eu ensino, sim, o poder público a entender esse contexto. É necessário entender esse contexto. Isso é poder público, particular, educação, saúde, sociedade, de modo geral. Sibeli, eu ouvi um relato de uma pessoa que está como mediador, né? Aí, quando ele me falou, eu falei assim, nossa, que interessante, mas eu já me preocupou porque a pessoa não tinha conhecimento técnico, né? Aí, ele me disse assim, eu falei, tudo bem te contratar como mediador, mas me diga qual foi a orientação que te deram, qual é teu papel? É para mim reparar a criança. Reparar a criança. Eu falei assim, mas é essa visão que é repassada a eles. Eu falei assim, não, você não é para reparar a criança, você não é babá, não é disso que ele precisa. Ele precisa de cuidado, sim, ok, dependendo ali do nível da criança, né, do diagnóstico, o nível de suporte que ela necessite, mas você tem que mediar o conhecimento dessa criança com a escola e com o professor. Você é uma ponte. Onde essa ponte vai criar esses mecanismos para que esse aluno possa compreender com um pouquinho mais de facilidade o conteúdo escolar. Isso, eu fiquei bem preocupada porque veio duas, veio três pessoas. Eu falei, se você receber algum tipo de treinamento, tudo bem que você não pode não estar preparado, você está precisando de estágio, ok, nada contra também. Mas você recebeu um treinamento ali para dizer assim, olha, como é que funciona, olha, tá aqui o PDI da criança, para você conhecer a criança também, o estudo de caso, para você saber quem é essa criança, e mais que isso, você realmente colaborar no desenvolvimento dessa criança, que é algo que não volta mais, não tem como recuperar, é um tempo que é perdido e pronto, né? E pior, com prejuízos que podem ser cada vez maiores e maiores. Então, eu até dei um livro para ele sobre o papel do mediador, né? Mandei um PDF para ele, falei, olha, lê esse livro, né? Te aprofunda, lê sobre autismo, procura saber sobre autismo, porque eu não vou te dizer aqui como é que tu deve lidar com ele, porque cada caso é um caso. Exatamente. Né? Então, não tem como eu te ensinar nada agora. Exatamente. Né? Então, você precisa realmente entender como é que funciona um autista, conhecer o teu aluno, né? E saber qual é o papel do mediador, para você não cair no negócio de ficar reparando criança. Até porque, Léo, o mediador nem sempre vai estar com aquele único aluno. Sim, exatamente. Ele vai poder ter que assessorar mais de um, dependendo do grau em que esse aluno vai estar considerado, né? Que hoje tem os níveis.
Então, assim, eu entendo isso como um grande atentado às nossas crianças. Tivemos, infelizmente, algumas ideias estapafúrdias de inserir esses alunos em uma única sala. Tá. Gente, para você inserir esses alunos em uma única sala de aula, você teria que ter uma equipe multiprofissional para ficar nessa sala de aula. Incluindo educação e saúde, viu? Tudo. Até que, enfim, isso foi vetado, né? Uhum. Mas você imagina uma situação dessa. A discriminação estava ali nítida. Como é que um momento você tem uma lei brasileira, um estatuto da inclusão, dizendo que todo aluno, independente da condição que ele esteja, deve estar no ensino regular de educação. E, de repente, vem uma outra lei dizendo que nós vamos pegar esse monte de deficientes e colocar numa única sala de aula. Gente, é ridículo. Escolas especializadas, né? É ridículo. Mudou o nome, né? Manicômio, quase chegou a dizer. Mudou o nome. Quase chegou a dizer que era um manicômio. Já era ter o retorno do manicômio de novo. Então, assim, cada situação que a gente passa. Eu passei agora no ensino médio com meu filho, em que é necessário difundir a informação em todos os ambientes, em cada canto do Brasil, até mesmo do mundo. O meu filho, por exemplo, passou agora recente por uma prova. Essa professora de matemática resolveu aplicar a prova para todos, incluindo o meu filho, sabendo que ele precisa de um ambiente diferente. Ainda bem que ele conseguiu fazer a avaliação, mas ele saiu triste, porque ela fez a avaliação para todos, com ele dentro de sala de aula, ele conseguiu fazer, ficou feliz de ter conseguido fazer, e ao final das avaliações, com os outros colegas reclamando das questões, a professora disse simplesmente assim: gente, se o Vitor, com todos os problemas dele, conseguiu, por que vocês não conseguiram? Meu Deus do céu, acabou com a alegria do menino. Ele saiu dali arrasado. Gente, olha o capacitismo aí. Capacitismo. Por mais que ela tivesse a maior boa vontade de elogiar o menino em sala de aula, ela acabou atrapalhando tudo. Tudo que ela construiu, ela destruiu em 5 segundos. Então, quando eu fiquei como mãe, né, furiosa, disse: amanhã eu tô nessa escola, eu vou fazer um escândalo. E meu filho segurou na minha mão e disse assim: mamãe, deixe. Olha. Ela não sabe o que ela tá dizendo. Aquilo acalmou mais meu coração, porque eu senti no meu filho a maturidade que ela não tem. Exatamente, ele conseguiu alcançar aí algo que estava muito mais além do que só a fala dela, né? Ele foi bem compreensivo. Tem um lado muito positivo nisso, né, Sibeli? Né? Tem muito positivo mesmo. Sibeli, nós estamos chegando quase ao final da nossa conversa, que por sinal foi muito boa. Ficaria aqui horas falando sobre isso, gente, mas a gente tem tempo, né? Quais são agora, assim, as tuas perspectivas? Eu sei que tu é uma mulher que tu viaja muito, só vive em Altamira, tu vai, tu volta. Realmente eu rodo a região do Xingu toda e tem propostas para outras cidades aqui do Pará, mas a princípio eu quero dar um tempo e ser mãe. Eu preciso ser mãe, porque além do Vitor eu tenho a Alice, que ainda está nessa adaptação, e eu também estudá-la melhor, entender que o TDAH dela é extremamente forte, a intensidade é forte e eu preciso parar um pouco, frear um pouco minha vida para olhar minha filha. Movimentos sociais vai dar um tempo, vai continuar atuando ali do ladinho ou vai ser mais atuante? Como que vai ser? Movimentos sociais, eu estou para todos. Se for pela causa e esse movimento me procurar, obviamente eu vou estar ali para ajudar. Que bom. Com um pouco de conhecimento que eu tenho, né? E poder contribuir. São várias pessoas, meu telefone não para, é o tempo inteiro alguém me pedindo alguma coisa, alguma orientação, algum desespero. Inclusive, nem comentei, nós tivemos também uma situação gravíssima aqui em Santarém, onde um vizinho totalmente compreensível, né?
aumentava o som e a criança tinha crises excessivas sensoriais e tivemos que parar na delegacia de polícia para tentar conscientizar esse vizinho. E é importante, Leonise, programas como esse, para que a gente possa difundir essa informação e as pessoas passarem a tentar exercitar essa empatia. Se você não conhece, pelo menos tente se informar, por pouco que seja, tente se informar, entender que hoje não é você, mas amanhã pode ser um filho seu, ou até mesmo você descobrir um diagnóstico tardio. Então, é importante sim essa difusão na sociedade e que possamos realmente entender que ser diferente é ser normal. E eu uso muito como frase para minha vida e para todos, se forem pesquisar minhas redes sociais, vai enxergar. Eu desejo realmente que a inclusão seja uma realidade. Isso. Perfeito, né, gente? Muito obrigada, Cibele. Vamos ter um brinde aqui e até a próxima, gente. Até a próxima.